Então, bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença dos participantes, agradecer mais uma vez a comissão do HUB pela, por esse evento magnífico que está acontecendo e fico muito lisonjeado em ser o moderador da mesa da atividade 18, módulos, princípios da pesquisa clínica, certo? Em que nós teremos como palestrantes a professora Flávia Teixeira Masson. Professora ainda não, mas... Vai atuar como? E a professora Laila Salmen Espíndola. Eu vou pedir que eu estou com algum problema aqui na internet, no acesso, professora Flávia, que vai ser a primeira palestra, né? Que faça a sua apresentação pessoal, com uma desculpa que o site aqui não está abrindo, que eu já tinha deixado aberto, tá bom? Então, podemos começar, tá? Eu vou ficar controlando aqui as dúvidas e as perguntas. E ao final, dependendo do tempo, a gente abre para perguntas diretas ao fim da sua palestra ou ao fim da nossa sessão, tá? Então, muito obrigado. Professora Flávia, fique à vontade. Em relação à apresentação, vai colocar aqui? É o Marco que coloca. O Marco vai colocar. Ah, tá. Que eu tinha enviado. Sim, Flávia, já estou com a sua apresentação e vou projetar. Aí é só você assumir o controle daí do seu computador. Tá, beleza, obrigada. Tá, por nada. Certinho. Deixa eu botar aqui. Pronto. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à doutora Alicia e à professora Laila pelo convite. Meu nome é Flávia Masson. Eu sou farmacêutica formada aqui pela UNB e especialista em marketing digital. E hoje eu trabalho com divulgação científica na UNB. Hoje a gente vai falar sobre ciência instagramável, como conectar a universidade e a sociedade através das mídias sociais e relatar um pouquinho da nossa experiência. Ano passado, saiu essa pesquisa mostrando que 15 universidades públicas produziram mais da metade da ciência brasileira de 2013 a 2018. Isso mostra para a gente que existe uma concentração muito alta de conhecimento científico sendo produzido e reproduzido por essas universidades que são financiadas com dinheiro público. Entre elas está a nossa Universidade de Brasília. Então, visto que a gente tem tanto conhecimento sendo produzido, eu pergunto para vocês para quem a gente produz esse conhecimento. Quando nós escrevemos a justificativa dos nossos projetos, sempre colocamos algum benefício para algum grupo ou para a sociedade em geral. Então, se essa sociedade é quem está se beneficiando com o nosso trabalho, eles não deveriam ter o direito de saber o que a gente está fazendo com o dinheiro deles e o que a gente está fazendo para eles? Ou a gente está só fazendo ciência para ganhar um título? Então, se é o nosso dever mostrar para eles o que a gente está fazendo, então é o papel da universidade, sim, democratizar o conhecimento que está sendo produzido aqui. Eu não acredito que é só a gente mostrar os nossos resultados. Eu acredito que a gente tem que ser transparente e mostrar o processo em si e também quem somos os cientistas, os pesquisadores, quem são os atores. Também acho bem importante. E a melhor forma de você democratizar o conhecimento é, sem dúvida, ter uma comunicação, especialmente uma comunicação de mão dupla, ou seja, de um lado, você tem a universidade se comunicando, sendo o emissor, e do outro lado, você tem a sociedade recebendo essa informação, mas também respondendo, e a gente também recebendo a informação dessa sociedade. É justamente uma via de mão dupla. Assim, você tem um benefício para ambos os lados. Para a sociedade, porque ela vai se beneficiar do produto do nosso trabalho e vai saber o que está sendo feito com o dinheiro dela, e também a universidade, porque assim a gente vai receber as demandas dessa universidade, a gente vai compreender quais são os problemas e a gente vai trabalhar para que o nosso trabalho realmente traga um benefício e amenize esse problema que a sociedade tem
e, inclusive, é bom lembrar que a gente faz parte da sociedade, então é um benefício também para nós. E quem tenta fazer esse processo de conseguir se comunicar e tentar evitar ao máximo os ruídos nessa comunicação é a divulgação científica. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, como a gente consegue comunicar a ciência? A divulgação científica moderna, ela vem cada vez mais percebendo que quanto mais especializado é o seu público, melhor é a transmissão da mensagem, mais facilmente esse público vai captar a mensagem. Então, quando eu falo entender o seu público-alvo, eu sei que é muito tentador a gente querer fazer um projeto de divulgação e atingir todo mundo, porque esse é o nosso desejo, né? Que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo, à informação científica. Mas é muito mais fácil eu entender o meu público e falar para o meu público na linguagem dele. É muito comum ainda você ver algumas pessoas falando que divulgação científica é a tradução da linguagem acadêmica, da linguagem científica, para uma linguagem popular. Mas eu, pessoalmente, não gosto desse termo de linguagem popular, porque ele é tão abrangente, que ele não me diz quase nada. Para pensar que a forma que eu comunico um fato científico para minha avó é diferente da forma que eu comunico para minha irmã, que é 5 anos mais velha que eu, ou até mesmo para o meu amigo, que ele é doutorando em engenharia. Mas se eu for conversar com ele, mesmo ele inserido na universidade, da mesma forma que eu falo com meus pares, ele não vai entender o que eu estou falando, porque tem termos técnicos na saúde, etc. Então, quando você joga todo mundo na mesma caixinha da linguagem popular, você está falando com uma linguagem que não necessariamente está atingindo todo mundo. Então, a gente vem percebendo que é melhor você especializar o seu público, você conseguir comunicar para o seu público, e assim você vai saber exatamente como traduzir essa linguagem acadêmica e adaptar para a vida deles. Então, a ideia é não só você saber, por exemplo, o gênero da maior parte do seu público, ou a idade, que também é muito importante, faz muita diferença, mas também é importante você saber como é o dia a dia dessa pessoa, quais são os interesses dela, onde ela está inserida nessa sociedade. Porque a melhor forma de você comunicar a ciência é quando você faz analogias com o dia a dia dessa pessoa, você traz curiosidades que ela realmente está interessada. É só lembrar do ensino médio, quando a gente ia fazer exercícios de matemática, e os exercícios que eles eram contextualizados, que tinham alguma relação com a nossa vida, eles eram muito mais interessantes do que os exercícios de quando eram simplesmente números. Então, a ideia que a gente tem é especializar o nosso público, entender o nosso público e, assim, fazer analogias na vida dele para que ele absorva melhor essa mensagem. Mas a divulgação científica, ela é muito ampla. Então, é bom sempre a gente lembrar que ela é feita não só nas redes sociais, mas ela também pode ser feita em museus, exposições, feiras de ciência. Você tem a mídia tradicional, que é muito importante ainda para a divulgação científica, principalmente para um público mais velho. Quando a Ana Maria Braga leva um biólogo para falar sobre cachorros, aquilo é divulgação científica, porque ele traz fatos científicos que agradam ao público da Ana Maria Braga. Mas, sem dúvida, a mídia digital ela veio para facilitar muito a divulgação por alguns motivos. O primeiro motivo é a acessibilidade. Então, se você parar para pensar que entre eu conseguir ser convidada para um programa de televisão e eu abrir um perfil no Instagram para falar de ciência, é muito mais fácil eu conseguir abrir um perfil. A mídia tradicional, ela é justamente uma mídia que você tem pouquíssimas pessoas falando para muitas. E a mídia digital são muitas pessoas falando para muitas pessoas. E outro benefício que eu acho que no contexto da universidade pública ajuda é que o investimento financeiro inicial para você começar a fazer divulgação científica na mídia digital é barato. Então, é de graça eu conseguir abrir um perfil no Instagram, por exemplo. Comparado com a mídia tradicional, ou, por exemplo, eu tentar fazer uma feira de ciências, eu preciso realmente investir mais dinheiro nisso. Mas a mídia digital ela é mais acessível e, visto a realidade das nossas universidades brasileiras, a gente quer conseguir algo efetivo com pouco financiamento. Bom, mas no momento em que, assim como eu falei, que não tem como você falar tudo para todo mundo, outra coisa importante da gente ressaltar é que no momento que você escolhe o seu canal de comunicação, seja mídia tradicional ou uma mídia digital, você já está restringindo o seu público.
Então, no momento em que a gente escolhe fazer divulgação nas redes sociais, a gente tem que estar ciente que nem todos os brasileiros têm acesso à internet ou estão nas redes sociais. Porém, você tem um número, sim, significativo de brasileiros com redes sociais. Na pesquisa do ano passado, a gente calcula que você tem 140 milhões de brasileiros com alguma rede social, o que representa 66% dos brasileiros. E eu acho muito interessante que a maioria dos brasileiros, eles estão no YouTube. Se você pegar essa mesma pesquisa, só que de outros países, você tem o Facebook em primeiro lugar. Mas o brasileiro gosta muito de vídeo. Isso já é uma dica muito interessante para fazer divulgação científica. Em seguida, você tem o Facebook e o Instagram. A pandemia, ela mudou bastante esse cenário. Eu tenho certeza que esses números vão mudar bastante. Até porque, por exemplo, não tem o TikTok nessa pesquisa. Mas uma coisa interessante é que antes da pandemia, a gente já via uns processos migratórios, vamos dizer assim, no Facebook. O Facebook, ele está envelhecendo, vamos dizer assim. Você tem os usuários cada vez com uma idade mais avançada em relação aos usuários do Instagram. Então, o que acontece? Você teve muitos jovens saindo do Facebook e indo para outras mídias sociais, como o Instagram, o TikTok e o Twitter. E o Facebook, ele cada vez mais, a gente percebe que vem se tornando uma rede social politizada. Então, isso acaba afastando um pouco os jovens que estão interessados em entretenimento e não só em política. Além disso, o YouTube, ele é uma opção muito legal para a gente investir em divulgação científica, porém, ele é uma rede social de vídeos. Então, ele exige um mínimo de financiamento inicial. Então, pelo menos uma câmera, só que para você ter um vídeo de uma mínima qualidade, você vê que o público exige isso, você precisa de um microfone, talvez até uma luz artificial. Então, por causa disso, dessa exigência financeira, do fato do Facebook estar cada vez mais se distanciando do público jovem, a gente opta primeiramente pelo Instagram, que é o nosso projeto. E também é interessante a gente trazer que nem todo mundo que está na rede social também está interessado em ciência. Nessa pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles mostram que você tem uma quantidade interessante de pessoas interessadas em ciência, só que existem muitos outros temas que as pessoas se interessam mais. Então, um dos segredos que a gente tem na divulgação científica nas redes sociais é você trazer esses outros assuntos que as pessoas se interessam, e ali você insere ciência, até para quebrar um pouco, né, esse estigma que a ciência tem de ser uma coisa chata, de não ser uma coisa interessante. Um exemplo que eu posso dar é o canal, por exemplo, Nerdologia, no YouTube, feito pelo Atila Marino, em que ele, por exemplo, vai falar sobre qual é o soco mais forte dos super-heróis. E nisso, ele insere vários fatos sobre física. Então, você vai ver porque é algo que te interessa, lembrando mais uma vez que é uma analogia com a sua vida, com o que te interessa, e isso atrai o público a saber mais sobre ciência, sem ser explícito que a gente está falando sobre ciência. E também, algo que casa com o que eu disse é que você tem mais jovens nas redes sociais e, ao mesmo tempo, são os jovens que estão mais interessados por ciência. E por que isso é muito interessante para a gente? Porque no momento que a gente está na rede social e você tem esse público jovem, ele é um público muito interessante para fazer transmissão de informação. O jovem essa fase entre os 18 aos 30 anos é uma fase em que a gente é mais sociável. Então, o jovem está inserido em muitos grupos ao mesmo tempo. Então, não só a família ou os amigos físicos, eles também têm amigos virtuais de outros lugares. Eles podem estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então, eles têm esses dois grupos interagindo o tempo todo, e também é uma fase mais sociável, eles acabam também transmitindo essa mensagem para pessoas próximas. Ou seja, eu posso estar especializando meu conteúdo na rede social para o jovem, eu posso estar tentando fazer analogias com a vida dele, mas no momento em que ele capta a minha mensagem, ele capta aquele fato científico, ele reproduz isso para as pessoas ao redor dele. Então, você acaba atingindo muitas pessoas. E é muito mais fácil um avô ouvir o que um jovem tem a falar sobre algo relacionado à ciência do que o avô pegar o celular, entrar no Instagram e olhar o meu post. Então, o interessante da gente trabalhar com jovens é justamente porque eles transmitem essa mensagem para muitos públicos. Então, é muito mais fácil, por isso que a gente vê, porque faz sentido especializar o meu público,
que eu consigo realmente transmitir a mensagem para o meu público, e esse público, a partir daí, consegue transmitir a mensagem para as pessoas ao redor dele. Assim que a gente consegue levar a ciência para muitas pessoas. Eu trabalho com 2 Instagrams na UNB. A gente tem o Gnosia Sua Linda, que é o Instagram do Laboratório de Farmacognosia da UNB. Mas eu vou falar mais especificamente sobre o Pós-Ciências Médicas, que é o Instagram da nossa pós-graduação em Ciências Médicas, justamente porque existem vários projetos que a gente cita que são do HUB. Então, acho que é legal a gente ver qual estratégia a gente usou para o Pós-Ciências Médicas. O Pós-Ciências Médicas, ele nasceu durante a pandemia. Então, achei interessante colocar 3 pilares que, mesmo depois da pandemia, quando ela acabar, eles provavelmente vão continuar sendo os pilares do Instagram, que é educação, pesquisa e pesquisador. Então, a partir disso, eu criei um calendário editorial inserindo esses pilares. Alguns dias, inclusive, você tem mais de um pilar que a gente consegue trabalhar. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu tenho o post oportunístico, que é o que a gente chama de post quente. O que seria? São posts em que eu trago algo que está em alta. Então, eu normalmente tenho esses posts como os posts com mais engajamento, porque, mais uma vez, eles fazem analogia com o dia a dia do meu público. Então, meu público, ele, por exemplo, está no home office. E ele tem dores ao trabalhar no home office. E por isso eu faço um post sobre isso. E nesse post eu trago vários fatos científicos relacionados ao tema. Na terça-feira, aí o que acontece? Na segunda-feira eu produzo esse conteúdo. Na terça, na quarta e na quinta, eu convido um estudante da pós-graduação a escrever o texto. Então, na terça-feira, eles falam sobre alguma curiosidade relacionada à pesquisa deles. Mais uma vez, a gente faz alguma analogia com a vida do nosso público. Então, por exemplo, esse estudante está estudando marcadores biológicos. Então, ele me fez um post sobre quais são as alterações laboratoriais mais frequentes em pacientes com Covid-19. Eu estou trazendo muito Covid-19 porque, querendo ou não, a gente vive uma pandemia e é o assunto quente do momento, mas também a gente fala, às vezes, sobre algum outro assunto. E assim você já vai mostrando para o seu público o tema da semana e já vai fazendo com que ele se interesse, para que assim ele continue vendo os outros posts. Na quarta, a gente posta o estudante em si. Muitas vezes, na maioria das vezes, um estudante que está atualmente na nossa pós-graduação, mas às vezes a gente também traz um pós-graduando egresso, o que é muito interessante, porque você vê como a pós-graduação faz diferença na vida da pessoa. Então, ela faz esse relato e a gente traz para o nosso Instagram. E eu também acho muito interessante quando o estudante me mostra alguma foto dele com cachorro, ou dele normal, assim, na vida dele, sem terno, sem jaleco, para a gente também fazer esse trabalho de mostrar quem são os atores nessa comunicação. Porque, rapidamente, eu trouxe essa pesquisa que mostra como existe, sim, esse estereótipo de cientista, e ele muitas vezes é negativo e afasta as pessoas da ciência. Então, ao mesmo tempo que os entrevistados acreditam que nós somos pessoas criativas, que a gente gosta de aprender coisas novas, somos organizados, existe, principalmente relacionado ao nosso meio social, existe um certo estereótipo. Como mais da metade dos entrevistados acreditam que cientistas não têm casamentos felizes, que eles não são atraentes, que eles são esquisitos, que eles têm poucos amigos e que eles gostam muito de ficar sozinhos. Então, é muito importante a gente quebrar isso e mostrar que não, nós somos pessoas normais, a gente tem casamentos felizes, na maioria das vezes, eu acho. Mas, de qualquer forma, é interessante porque também você faz com que, se uma pessoa ela tem interesse em entrar na ciência, esse tipo de estereótipo não a impeça de fazer isso, de seguir essa carreira que a gente acha tão importante e tão bonita. E na quinta-feira também a gente posta a pesquisa ou o projeto desse estudante. O texto, ele não é o resumo que ele coloca no pré-projeto dele, não. É realmente um texto adaptado para o nosso público. É compreensível e é normal que nem todo mundo de primeira consiga construir esse texto já na linguagem do público. Então, apesar deles escreverem o texto, eu faço esse trabalho de edição. Eu não adiciono nem retiro nenhuma informação, eu só realmente traduzo para o nosso público. Isso é uma dica importante também. Você sempre lembrar de traduzir para o seu público.
E, por fim, na sexta-feira, é bem variado. No começo, nós tínhamos dicas de quarentena, que eram vídeos bem legais. Inclusive, o Dr. Círio fez um desses vídeos, muito fofo, com os filhos. Mas também, na sexta-feira, a gente vem variando bastante. Agora, a gente está trazendo os orientadores, o que também, mais uma vez, para fazer esse papel de humanização do cientista. Também nós postamos dicas de pós-graduação, afinal, é um Instagram de pós-graduação. E quando as pessoas nos acham pela hashtag, eles podem querer ver assuntos relacionados estritamente à pós-graduação, dicas mesmo. Então, a gente também tem esse conteúdo. E, às vezes, eu posto na segunda-feira para não perder o time, mas a gente tende a postar na sexta-feira artigos. Então, se você que está assistindo for da pós-graduação em Ciências Médicas e quiser que a gente poste sobre você, sobre o seu tema, sobre sua pesquisa, ou até mesmo você só quer divulgar o seu artigo científico, pode mandar para a gente que a gente posta sem problemas. Bom, foi isso. O tempo foi curto, mas eu espero que tenha passado a informação principal da importância da divulgação científica e como a rede social ajuda muito a gente. Eu também tenho esse projeto pessoal de divulgação científica, vocês podem me achar pelo Instagram e pelo YouTube. Aí está o meu e-mail. E, por favor, sigam o Gnosia Sua Linda e o Pós Ciências Médicas para ver o nosso trabalho de perto. Obrigada. Muito obrigado. Foi uma palestra assim, atual, esclarecedora, né? Mostrando aí as vantagens e as desvantagens da rede social, né? Tudo que a gente tem. E é uma coisa que veio aí para ficar, certo? Que vai... eu acho que a gente que age na área de saúde, né? Tem que não só usar ela como uma ferramenta muito boa, mas como ter todos os cuidados, né? De não expor os pacientes, essas coisas. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, melhor. Eu vou ver aqui eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo, professora Lália, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. Mas enquanto isso, o pessoal levanta a mão, eu queria fazer uma pergunta, se for possível, né, Flávia? Flávia, para nós aqui, a maioria de profissional da saúde, eu acho que você falou muito bem sobre as redes sociais. Você teria alguma dica, assim, que a gente tem as nossas... nós temos o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Farmácia, o Conselho Federal de Enfermagem, etc., que eles já fazem algumas resoluções sobre as redes sociais, tá bom? Só que isso aí vem muito mais rápido do que a gente pode se informar. Você teria alguns top 10, algumas dicas do que não fazer nas redes sociais? Eu sei que é difícil, mas que vem à sua cabeça agora, não façam, pelo amor de Deus. Por exemplo, não fale da sua vida, não explore... Em termos de segurança, em termos de profissionalismo, você teria alguma dica assim, para reforçar para a gente? Sim, então, principalmente o Conselho Federal de Medicina, ele já se manifestou bastante sobre isso, até recentemente por causa do TikTok, mas, assim, primeiramente, todos os conselhos falam para a gente não expor pacientes, justamente, então, aquelas coisas de antes e depois a gente não deve colocar, principalmente em questões estéticas. Eu acredito que, de forma nenhuma, você deve colocar informações sem evidência científica, porque você é um profissional e a pessoa vai acreditar no que você falar. Olha, tem várias dicas, assim. Eu acredito que mostrar a sua vida pessoal é interessante, sim, mas também tem um limite para isso. E eu acho importante você sempre tomar cuidado com a sua fala. Porque como tem essa sensação de a gente fala que cria autoridade, né, na internet, então a pessoa ela realmente acredita em tudo que você fala. O maior cuidado que você deve ter é fazer o uso da rede social conscientemente, baseado em evidência científica, e também acolher as pessoas. Por exemplo, já aconteceu de um profissional, ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que não seguiu uma dica dele que ele havia dado na rede social, a pessoa, basicamente naquele bem feito, por não ter me ouvido, sabe? Então, assim, você precisa ser empático, você precisa acolher as pessoas, e eu acho que o mais interessante é você produzir o seu conteúdo a partir da demanda do seu público. Então, não tentar impor nada, sempre tentar ouvir os dois lados e expor o que você... Porque a gente tem facilidade em ter acesso a artigos científicos, a entender artigos científicos.
Então, eu acho que o nosso papel é esse na rede social. A gente fazer essa tradução para o nosso público, só que sem expor o nosso público, sem passar informações erradas, assim. Mas na questão pessoal, eu acho interessante mostrar. Muitos profissionais preferem separar o pessoal do profissional, mas se você misturar, você pode mostrar, mas sempre tomando cuidado também para não se expor demais, porque isso até psicologicamente pode te afetar ao longo do tempo. Perfeito, esclarecedor. Acho que é aquela dica de sempre, né, Flávia? Se tiver de cabeça quente, respira um pouquinho e depois posta, né? Acho que vale para todo mundo. Bem, ainda aguardamos algumas perguntas. Eu gostaria de convidar a professora Laila Salmen Espíndola, que é a nossa coordenadora aí do programa de pós-graduação em Ciências Médicas, uma pessoa que eu tenho muita admiração, que lutou aí pelo nosso programa durante a pandemia. Eu acho que a pandemia atrasou muita coisa, mas graças à professora Laila, nosso programa cresceu muito durante a pandemia, o que é a necessidade do programa de pós-graduação durante um problema de saúde pública, né? Mas aqui estamos para pegar um pouco do conhecimento dela, né? Que vai falar sobre a palestra Internacionalizando o Ensino, a experiência do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da UNB, com o Programa de Educação Médica Continuada para Profissionais de Saúde da Nicarágua. Um projeto que está rolando, né? Que ele está acontecendo aí, onde profissionais brasileiros estão dando aula para profissionais da Nicarágua. Eu já tive o prazer de participar e está sendo uma interação muito interessante. Professora Laila, por favor, bem-vinda. Obrigada, Ciro. Ciro é meu braço direito, hein, gente, na pós-graduação. Vamos esperar o Marco projetar, mas fazer um comentário enquanto isso sobre a apresentação da Flávia, muito linda, né? A Flávia foi nossa aluna na farmácia, ela não contou esse pedaço aí, né, Flávia? Eu comentei, eu sou formada em farmácia. Mas você não falou que era nossa, né? Sim. Eu fui orientanda da Lorena. No laboratório. Filha da Cássia. É a Flávia do flavonoide. É isso aí, mostrar a cara do cientista é importante, né? A sociedade precisa saber para que a gente serve, né? Então, é isso. Vou falar um pouquinho desse longo caminho da internacionalização, né? A gente não faz internacionalização de um dia para o outro. Quando eu cheguei no Brasil, já tem 22 anos que eu voltei para o Brasil, depois para o UNB, né? Quando eu falo o Brasil, é o UNB. Agora o Brasil virou o UNB para mim, né? É uma paixão louca com essa UNB. Quando eu cheguei na UNB, então, completou 22 anos, agora no meio do ano, eu tive que fazer, na realidade, a nacionalização, porque eu tinha ficado 10 anos na França, onde eu estudei, né, onde eu fiz minha pós-graduação, porque eu estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, mas depois fui para a França, fiz mestrado, doutorado e fui professora lá 4 anos. Então, eu não tinha muito contato com os pesquisadores brasileiros, e quando eu cheguei foi que eu comecei a fazer isso. Eu posso falar que talvez seja tão difícil quanto fazer internacionalização. Eu não estou conseguindo passar meu slide, Marco. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Obrigada. Então, por que internacionalizar é preciso, né? A gente não vive numa bolha, né? O mundo está completamente internacionalizado, a cada dia mais, né? Quando eu cheguei não era de jeito nenhum, mas agora sim. Então, todos nós temos que fazer parte desse movimento, né? E justamente essa nova condição de vida, que é as coisas online, isso aí pode justamente aumentar oportunidades de participação
né, em coisas internacionais de pessoas que antes não tinham essa oportunidade, porque agora está online, isso aumenta as oportunidades para todos. E por que é interessante, sobretudo, eu pessoalmente acho que a internacionalização é um caminho para a paz. Qualquer pessoa que você manda ela para o exterior, qualquer menina, ele volta diferente. Impressionante o amadurecimento, seja meus filhos ou menino de laboratório. Ele vê que ele não é o único no mundo, que ele não é o umbigo do mundo, nós não somos únicos, né? Todo mundo do outro lado é igual a nós. Então, você consegue ver o mundo e o seu próprio país também com outros olhos. Eu gosto bem da imagem daqueles macaquinhos, né? Você aprende a ouvir, a falar e a ver com outros olhos, e isso é muito interessante. É isso a internacionalização. Esse processo de internacionalização, né, eu estou coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas, e junto com o Ciro, que é meu vice-coordenador, desde o ano passado. Mas esse processo de internacionalização na pós, né, eu comecei a fazer tem muitos anos. Todos esses menininhos que vocês estão vendo as carinhas deles aqui, tão bonitinha, hoje muitos professores, pesquisadores, foram meus alunos na pós das Ciências Médicas e fizeram tese cotutela, que é o quê? O aluno ele é inscrito no Brasil, é inscrito numa instituição no exterior, e ele recebe os 2 diplomas, ou seja, ao mesmo tempo ele se torna doutor em 2 países, e isso abre portas. Então, está aí, minha primeira aluna de doutorado na pós das Ciências Médicas em 2008, a Mariana, que é professora, a Lorena, que é dona desses diplomas aqui, ó. Então, ela recebeu o diploma de pós-graduação em Ciências Médicas, eu acho que vocês não veem minha seta, é o diploma que está à direita, e o outro está escrito aqui, ó, por tese, cotutela, né, junto com a Universidade de Brasília, no programa tal, que foi em Paris que ela fez. A Alice, que foi também assim, hoje é pesquisadora no CNRS na França. O Charlie, que é francês e que fazia parte da tese na França e parte no nosso laboratório. O Tiago, e assim outros meninos por aí. Então, isso, ó, 2008, já tem muitos anos. Outra coisa muito importante é a gente atrair recursos de projetos internacionais, isso é fundamental. Então, estou dando um exemplo aqui, ó, de um programa da Amazônia, né, lembrando que a Guiana Francesa é nossa vizinha, lá em cima no mapa, perto do... E corresponde a 1% da Amazônia. Então, eu trabalhei mais, uns anos atrás, mais presente lá, né, para poder montar laboratórios, e coordenei projetos na Guiana Francesa, pelo CNRS, e dando aula também na Universidade das Antilhas e da Guiana, né, tanto na Guiana Francesa, como Martinica, Guadalupe, na pós-graduação. Isso isso, né, o mundo é um só, e eu ganhava os equipamentos lá e repatriava equipamentos para o Brasil também, para o meu laboratório. Isso aqui é um outro projeto, é impressionante esse movimento da internacionalização. Esse é o pessoal do laboratório hoje, onde eu estudei em Paris. Tem algumas pessoas aqui que já estavam naquela época. O meu professor, o François Tilicão, saudoso professor, ele teve um outro aluno que hoje está na Grécia. Eu não conhecia ele ainda, mas como ele era aluno do mesmo professor, eu convidei para ele vir no Brasil, e a partir daí a gente montou esse projeto, Chain-Bioflight, que é um projeto para lutar contra a doença de Chagas e leishmaniose, onde a gente ganhou 500 mil euros e envolvemos 7 países para deslocar pessoas, né, para poder formar redes de colaboração e muitas parcerias, né? As parcerias é quando a gente vem, assim, amigos, né? Os pesquisadores gostam de ter amigos, não são sozinhos, e tem amigo. O maior prazer dessa profissão é isso, né? Você poder discutir ciência, filosofia e se divertir com pessoas do mundo inteiro. E nos momentos de descontração é momento onde surgem várias perguntas, né?
A gente vai num congresso para apresentar um trabalho, daí aparecem discussões e gera novas perguntas e você volta para o laboratório, formar recursos humanos e tentar responder essas perguntas. Participar de eventos internacionais, já falei, hoje, isso é fundamental, participar de evento internacional. Você ouve uma palestra, você fala, nossa, isso aí me interessa. Você vai lá, fala do jeito que você der conta com aquele pesquisador, pede o e-mail dele, já troca e-mail, daí a 2 anos você já está publicando junto, daí a 5 anos você já está fazendo projeto com fundos junto. É assim, não é de um dia para o outro, mas as coisas acontecem. Então, hoje, com os eventos internacionais online, isso aumenta a chance dessa participação. Tá? Não vai atrapalhar em nada, o mundo continua, a vida que nós estamos vivendo é essa, é hoje, a gente tem que viver hoje, o que está acontecendo é isso. Isso como vai somando as coisas, né, unindo. Um evento que eu organizei em 2012 em Ilhéus, o primeiro internacional, o único que teve de farmacognosia, que eu fiz esse evento junto com diferentes sociedades de farmacognosia, né, a nossa área, química de produtos naturais, com o mundo. Então, a sociedade americana, a sociedade francesa e a sociedade alemã. E junto com outras sociedades brasileiras da área de química, etc., nós fizemos esse evento. Depois eu fiz também um projeto de internacionalização de todas essas sociedades, porque é interessante que a gente pensa assim, os Estados Unidos é uma potência. É uma potência. Eu tive lá 1 ano, tem 2014, 2015, eu nunca vi coisa igual, mesmo depois de ter vivido 10 anos na França e rodar mundo em vários laboratórios. O que é diferente? É a gestão e a manutenção de equipamento. É isso, é impressionante, você não vê um equipamento parado nenhum dia. Então, mas eles também precisam fazer internacionalização, porque o mundo está internacionalizado. Então, eles adoraram esse projeto, fizemos esse projeto junto, de unir a sociedade, e eles ficaram super felizes, e isso proporcionou muito vai e vem de estudantes nossos, e de professores, e pesquisadores. Às vezes, o professor se desloca uma vez, vai naquele local, faz o primeiro contato, depois a gente começa a mandar os pós-doc, que tem mais tempo, que tem muita facilidade de se interagir, integrar com todo mundo. Isso aqui é um contrato, quando eu estive presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, eu resolvia profissionalizar a internacionalização da Revista Brasileira de Farmacognosia. Foi um contrato muito caro, que todo mundo se assustou, e eu falei, bom, eu estou presidente, estou falando que eu vou dar conta e vou dar. E a revista cresceu muito e está crescendo graças a essa profissionalização da internacionalização. Se quer fazer direito, tem que pagar, não tem jeito. Outro projeto bastante internacionalizado é um projeto Arboconto, que a gente começou no final de 2015, início de 2016, junto com os casos de microcefalia devido ao Zika vírus, que nós aprovamos esse projeto junto ao Ministério da Saúde, né, para tentar lutar contra esse mosquito tão poderoso aí, o Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue, de tantas outras arboviroses. Então, nós fizemos conexão com o Brasil inteiro, com o intuito de somar, né, você compartilha recursos financeiros, né, técnicos, conhecimento, mas, na realidade, você está somando. Trabalhar em parceria é imprescindível para você avançar e conseguir fazer as coisas acontecerem. Esse projeto também envolve vários países, né? São todo mundo, gente, pessoas que nem a gente. Fica achando um mistério, né? Fazer internacionalização, trabalhar contra... igual a gente, todo mundo. Então, é isso, você compartilha a diversidade, né, a cultura, e isso soma muito, muito, muito. Então, estão aí os vários países do Arboconto. Lógico que esse projeto aí, eu estou falando disso tudo, porque isso aí está super, não tem divisão, separação entre o programa de pós-graduação
O hospital universitário, que eu estou muito feliz de ter conseguido, sobretudo com o empenho da professora Alice aí, que topou essa ideia, unir, né, trazer o hospital agarradinho, não tem como um programa de pós-graduação em ciências médicas acontecer sem estar o nosso hospital envolvido, né? É o nosso hospital, é o hospital da UNB, o hospital que abriu as portas para receber os pacientes do Covid, com seus profissionais de saúde se dedicando, né, correndo risco de se contaminarem para cuidar da população, né, do DF e do entorno. Então, tem que trabalhar junto e unir e dar oportunidade a todos. E ainda nesse âmbito de internacionalização do nosso programa, nós fizemos o projeto do CAPES Print, que é um projeto grande de internacionalização, que o Brasil né, viu a CAPES, né, sabe da necessidade dessa internacionalização, então fez isso, vários programas tiveram os projetos aprovados, no intuito, então, de compartilhar, né, esse conhecimento, deslocar pessoas, agora com a pandemia um pouco mais difícil, mas o projeto continua, né, o trabalho junto continua online, e são vários países, eu pus aqui a bandeirinha dos países onde meninos e professores já foram deslocados. Em nome dos meninos do meu laboratório, eu estendo aqui todos os professores e outros estudantes que se deslocaram. Então, a Heidi foi para Basel, na Suíça, a Natália para os Estados Unidos, na Notre Dame, a Raquel para a Universidade da Califórnia, a Renatinha na Universidade do Reino Unido. E aí nós emendamos isso aí na pandemia, sobre também, porque assim, quando a gente faz o Sucupira, né, que é um programa de avaliação da CAPES, dos programas de pós-graduação, né, uma plataforma que avalia os programas, a gente faz colaboração com países da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, ou seja, com os países poderosos, né? Mas nós temos que reforçar a região Cone Sul, né? Nós temos que trabalhar com os vizinhos, e esse projeto aí da parceria Brasil-Nicarágua começou com um convite que eu recebi para poder ministrar uma palestra num programa da Nicarágua. Aí eu falei, bom, então, já que melhor do que ministrar uma palestra, vamos montar um projeto. Entraram na pós-graduação, na última seleção, 40 profissionais de saúde, a maioria envolvida no Covid, e eu falei, vamos aproveitar todo mundo e vamos fazer esse programa de educação continuada para médicos e profissionais de saúde na Nicarágua, né, envolvendo esses estudantes da pós-graduação. E sob o comando da Alicia, ela organizou um programa com esses meninos, eu organizei com os professores, né, e a gente fez. Então, esse está acontecendo. Então, esse programa, ninguém faz nada sozinho para essas coisas acontecerem, então, envolveu a Nicarágua, a embaixadora da Nicarágua no Brasil, senhora Lorena Martinez, o INTE, que é a Assessoria de Assuntos Internacionais da UNB. Esse projeto, então, ele é organizado pelo Ministério da Saúde na Nicarágua. Tivemos que envolver o Departamento de Letras da UNB para fazer tradução das aulas, né, dos inúmeros professores, o hospital e o nosso programa. É muito interessante, gente, tem 3.000 pessoas que participam desse evento, que toda quarta e quinta-feira, de meio-dia às 2, fica lá sentadinha assistindo aula. A gente faz 2 aulas por dia e depois segue as perguntas, né? Então, todos os hospitais e centros de saúde da Nicarágua param nesse horário para ouvir essas aulas. Em nome aqui dos professores que já deram aula até o momento, eu agradeço a todos os estudantes, né, os médicos e outros profissionais que estão dando essas aulas,
né, que começaram dia 1º de outubro e vão agora até dia 16 de dezembro, e que está tendo, então, essa oportunidade de dividir conhecimento em várias áreas, né? Dentro de todas essas inúmeras áreas aqui, muito Covid, né, envolvido em tudo isso e todas essas complicações. E eu vi com isso, gente, que esse compartilhar conhecimento aí é o que nós temos de melhor. Eu estou simplesmente encantada, né? O melhor que tem nessa profissão é aprender, o fascinante é isso aí, e está sendo um momento de aprendizado. Eu estou aluna nota 10, eu sento, anoto tudo, assisto às aulas, está sendo muito, muito proveitoso, e o povo da Nicarágua também está muito feliz, tem muitas discussões, exemplos de casos clínicos, está realmente um programa, assim, prazeroso de fazer. Eu faço aqui uma homenagem a essas pessoas aí, heróicas, de toda semana traduzir 4 aulas, né, passar para o espanhol. São 2 professoras, sob o comando da professora Magali, e que envolve esses alunos, né? A gente falou, vamos ver se a gente envolve o departamento de letras, a tradução em espanhol, que esse tema possa ser assunto de trabalho, de conclusão de curso desses alunos, e assim a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E é difícil para eles, porque como eles não são da área médica, né, da área da saúde, então eles têm muito trabalho em procurar as palavras, o significado, é um trabalho árduo, mas que estão fazendo, assim, com muita dedicação, e está muito, muito, muito lindo. E o outro professor que está salvando a pátria aí é o espanhol do nosso programa, o professor Antônio Márcio Queiroz, aí a internacionalização, professor visitante do nosso programa, né? Isso ele está aqui graças a essa ideia da internacionalização. Ele escreveu esse textinho aqui, eu não sei como está meu tempo, que eu falo demais, mas vou ler um minutinho. A cooperação fraterna entre países promove a comunicação entre eles para identificar, analisar e procurar soluções aos problemas comuns de forma sustentável, reforçando o intercâmbio de recursos, conhecimentos e experiências. De outro lado, o papel da universidade no âmbito da cooperação tem que ser imperativo, visto que a sua função é criar e difundir conhecimentos, tanto local quanto internacionalmente, sendo, sobretudo, a universidade pública um espaço privilegiado para o diálogo e a formação em valores solidários e humanos. No âmbito da cooperação universitária, a divulgação de conhecimentos voltados à melhoria da saúde será ainda mais notável, principalmente em tempos de pandemia. Assim sendo, como membros integrantes da universidade, né, como universitários, não podemos deixar de cooperar dentro das nossas capacidades, aumentando o diálogo e o respeito entre os povos e culturas, principalmente entre os irmãos da Ibero-América. Achei lindo o texto dele. Muito obrigado, professor Antônio. A Flávia falou do Instagram, então nós criamos o ano passado, né, um Instagram da farmacognosia, e eu tenho certeza que eu escrevi aqui, ó, que essa não só apenas para dar visibilidade ao que a gente está fazendo, mas eu acredito como um espaço que facilita a interação, tanto entre estudantes egressos, né, os que já foram da farmácia, do nosso laboratório, e professores, mas isso permite que junto a gente possa comunicar mais diretamente com a sociedade, né? E a nossa ciência ser protagonista para as pessoas. Esse é o intuito número 1 aí desse Instagram, que a Flávia está carregando aí muito bem. Parabéns, Flávia, muito obrigado pelo seu trabalho. Após das ciências médicas também, quando a gente decidiu a criar em maio, né, esse Instagram, o meu primeiro pensamento foi a política de egressos. Nós temos que criar uma máfia, assim, ó, com esses egressos. O que nossos ex-alunos estão fazendo? Aonde eles estão?
como eles podem nos auxiliar a formar os recursos humanos. Então, é assim, ele está lá, tem uma oportunidade de estágio, tem algo que ele possa fazer para contribuir para a formação dos alunos que aqui estão hoje. Então, isso é o objetivo número 1 quando eu pensei em criar esse Instagram. Vamos nos organizando para isso. E é isso, gente. Aqui eu finalizo. Eu acredito que esse movimento online não tem volta e que uma lição obrigatoriamente correta que essa pandemia deixa é isso, que nós temos que investir mais nessa atividade, que essa atividade pode sim criar oportunidades. Ela limita em alguns pontos, mas ela cria oportunidades, né, e maior acesso para todo mundo. Então, muito obrigada pela oportunidade do recado. Finalizo aqui, hein, Ciro? Maravilha, professora Lara. Desculpa, porque tem um gapzinho até a câmera ligar. Estou aberto aqui, pessoal, no chat para perguntas. Apareceu alguma coisa? Só um pouquinho. Elogios, tá? Do Pedro aí, para a professora Laila e para a Flávia. A Raide elogiando também. Muito obrigado. Então, professora Laila, muito obrigado aí pela palestra, tá? Eu estou aguardando aqui se alguém se manifesta, levanta a mão. Eu acho que são palestras, assim, bem esclarecedoras, informativas, né? A professora Laila colocou bem o sentido da internacionalização do programa. Professora Laila, eu queria só, se a senhora pudesse, reforçar o seguinte quesito que eu vou colocar aqui. A gente está acostumado de internacionalização, né, pensar que instituir o brasileiro em países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, Europa, para trazer a tecnologia para cá. Isso eu acho que é super válido. Não adianta a gente começar do zero as tecnologias que já tem. Temos que dizer que nossos cientistas são muito competentes e muitos ficam por lá, né? Porque eles são espertos. E a senhora mostrou aí uma interação com um país irmão que tem as mesmas ou talvez até mais dificuldade conosco, né? Eu pergunto, para reforçar, né, acho que a senhora já falou muito bem, qual que é a vantagem principal, além da... O que o Brasil ganha, tá? Óbvio que a gente sabe, mas é para reforçar para os alunos aqui, com interação com esses países que também estão em desenvolvimento, como o Brasil. Eu acho que é isso, Ciro, reforçar a região, né? Você vê, a Europa se uniu com o objetivo de somar. Então, é isso aí, é a gente somar envolvendo pessoas. Na realidade, é assim, quanto mais você trabalhar em parceria, em colaborações, mais forte você se torna, mais abre oportunidades, né? E uma coisa vai levando a outra. Então, essa experiência da Nicarágua e a nossa experiência sendo compartilhada, a gente já está vendo resultados até nas próprias discussões que gera, né? Nós estamos falando, por exemplo, de diferenças, né? Eles estão, talvez, em mais dificuldades. Depende no assunto, né? Se a gente falar de Covid, nós estamos entre um dos países mais afetados, né? Com quase 28.500 pessoas por milhão de habitantes, e na Nicarágua eles têm 600 pessoas. Eu já até perguntei em um dos eventos, o que vocês estão fazendo para ter pouca gente, né? 600 por milhão de pessoas. Eles falaram, as normas do Ministério da Saúde foram estabelecidas e elas são seguidas. Então, assim, eu acho que é muita coisa que soma, né? Na realidade, eu com a experiência que eu tenho de trabalho, às vezes eu vou no Brasil, não precisa ser em outro lugar, não. Em qualquer outro laboratório, eu posso ir no laboratório vizinho do meu na UNB.
eu vejo alguma coisa que vai me despertar e vai me dar ideia de fazer alguma coisa no meu laboratório ou de agir daquela forma. Então, você se deslocar ou ter contato com outras pessoas, isso sempre soma, né? Você não pode ficar preso como se estivesse numa bolha, né? Você tem que trabalhar junto com as pessoas e fazer os estudantes entender isso aí também, né? Eu acho que soma, reforçar a América do Sul, a América Latina aí, eu acho que só vai somar. Nesse projeto que a gente teve de internacionalização com a Europa, que era um projeto europeu de $500 mil, a gente envolveu Argentina, Paraguai e Uruguai, e foi muito bom também. Obrigado, professora Laila. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que essa experiência que a gente tem é muito bom. Eu fico lisonjeado de poder participar também. E eu acho que não temos mais perguntas, né? Só elogios aqui no chat. Acho que se alguém quiser fazer mais algum comentário, mas se não, eu desejo uma ótima sexta-feira para todo mundo e um bom final de semana e agradeço de novo aos palestrantes. Muito obrigado. Obrigada, Ciro. Obrigada, gente. Tchau, Flávia. Obrigada. Tchau.